Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino, e hoje nós vamos falar de ordenação e comparação de números racionais, conteúdo do 7º ano. Vamos lá? Comparação de números racionais. Para fazer a comparação de números racionais, podemos utilizar a reta numérica. Dessa forma, fica mais fácil e evidente a diferenciação entre os números. Para comparar os números racionais, podemos utilizar os símbolos de maior, que é esse primeiro, maior e menor, que é esse segundo aqui, ok? Exemplo, 2 é o antecessor de menos 1, ou seja, ele vem antes. Então, menos 1 seria maior que o menos 2, então eu colocaria menos 2 menor que menos 1. Menos 1 meio é menor que mais 0,8. Então, ó, menos 1 meio menor que 0,8. É o símbolozinho de menor. Ok? E 0 é maior que menos 2,5. Então, 0 maior que menos 2,5. Representação dos números racionais na reta numérica. Para comparar os números racionais, podemos dispô-los em uma reta numérica. Aí o exemplo. Então, lembrando, né, você já conhece a reta numérica. A reta numérica é essa linha, tá? Que ela é infinita para a direita e para a esquerda. Aqui eu tenho 0, que eu chamo de origem. Tá? Do 0 para a direita, eu tenho todos os números positivos. E do 0 para a esquerda, eu tenho os números negativos. Então, ó, como os números racionais são usados para representar frações de unidades, sua localização na reta numérica está entre as marcas dos inteiros, que representam precisamente unidades. Então, se você olhar aqui, ó, por exemplo, 0,8, ele está entre o 0 e 1, né? Porque é o 1 dividido em 8 partes, eu considero 0,8. Ok? E assim vai, ó. Fração 11 quartos, ele é um número que está entre 2 e 3. O número racional menos 2,5, ele está entre o menos 2 e o menos 3. Exemplo, determine o maior número entre menos 2,5 e mais 0,8. Pela reta numérica da imagem acima, sabemos que mais 0,8 é maior que menos 2,5. Caso não tivéssemos o desenho nessa reta, determinaríamos o maior número observando os sinais, pois o menor número sempre será o negativo. Então, vou concluir o quê? Que 0,8 é maior que menos 2,5. Então, se você olhar aqui pela reta numérica, o número que está sempre à direita vai ser o maior. Então, eu tenho aqui, ó, 0,8, ele está à direita de quem? Ó, o menos 2,5. Menos 2,5 está à esquerda. E o 0,8 está à direita. Então, o 0,8 ele é maior. E lembrando também, como foi dito aqui, né? Que os números negativos, todos eles vão ser sempre menores que os positivos. Então, vamos praticar um pouco. Qual número racional é maior? Menos 3,2 ou menos 1,2? Por causa da reta numérica representada abaixo, sabemos que a maior fração entre as duas é menos 1 sobre 2. Porque eu tenho aqui, ó, que a reta numérica, menos 1 sobre 2 está aqui, e menos 3 sobre 2 está aqui. Lembra que falamos que o número que está sempre representado na reta numérica à direita vai ser o maior? Eu tenho aqui o menos 1 sobre 2 e eu tenho aqui o menos 3 sobre 2. Então, quem está à direita, mais à direita, menos 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2 ele é maior que menos 3 sobre 2. Caso não tivéssemos a reta numérica, descobriríamos a maior fração comparando os valores dos numeradores. Então, vamos observar. Ó. Menos 3 é o numerador da fração menos 3 sobre 2. E o menos 1 é o numerador da fração menos 1 sobre 2. Como o menos 1 está mais próximo do zero, como a gente viu na reta numérica, então ele é maior em relação a menos 3. Por esse motivo, né, menos 1 sobre 2 é maior que menos 3 sobre 2. Ok?
Aí a representação, a leitura, né? Menos 1 sobre 2 é maior que menos 3 sobre 2, ok? Praticando atividade 2. Determine o maior número entre 5 terços e 11 quartos. Bom, ao olharmos para a imagem da reta numérica representada anteriormente, na questão anterior, sabemos que mais 11 quartos é maior que 5 terços. Caso não tivéssemos a reta, descobriríamos isso realizando a redução de ambas as frações para o mesmo denominador. Então vamos acompanhar como a gente faria isso. Bom, inicialmente nós fazemos o MMC, que é o mínimo múltiplo comum dos números 3 e 4. Por quê? Porque 3 e 4 são os denominadores da fração. Então aqui eu tenho 3 e 4, né? Vou fazer a minha decomposição em fatores primos. Dividir o 3 e o 4 por números primos. Então eu começo aqui, ó. 3 e 4, né? O 4 é par, eu vou dividir ele por 2. Então vou repetir o 3, que não divide por 2, ó. 4 dividido para 2 dá 2. Aí aqui eu continuo com o 2, que ele ainda divide o 2. Então, divide por 2 novamente. Ó. Vou repetir o 3. 2 dividido para 3 dá 1. Lembram que a decomposição em fatores primos é ir decompondo o número até ele chegar na unidade? Bom, aqui esse já chegou, né? Então, falta só o 3 e o 3 só divide para 3. Ó. 3 dividido para 3 dá 1. Vou repetir o outro 1, então pronto, cheguei na unidade. Como é que eu vou calcular o MMC? Vamos relembrar? O MMC é calculado multiplicando esses divisores. Então 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Então, ó, o MMC entre 3 e 4, que são os denominadores dessa fração, vai ser igual a 12. Então devemos agora reduzir essas frações ao número 12, né? Ao denominador 12. Então, para obtermos 12 no denominador da primeira fração, devemos multiplicar 4 por 3. Ó. Então, a primeira fração, 11 quartos, eu vou multiplicar o 4 por 3 para mim chegar ao denominador 12. Como a fração deve ser proporcional, ou seja, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, para ela continuar sendo equivalente, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o numerador 11 por 3, ó, 11 vezes 3 dá 33, e vou multiplicar o 4 também por 3. 4 vezes 3, 12, porque o objetivo é transformar esse denominador em um denominador igual a 12. Então, para 4 ficar 12, eu tenho que multiplicar por 3. Na segunda fração, 5 terços, eu vou, ao multiplicar o denominador 3 por 4, que o denominador é 3 por 4, por quê? Porque eu preciso transformar esse 3 em 12. Eu preciso também multiplicar o numerador 5 por 4. Por quê? Porque quando eu multiplico o numerador ou o denominador de uma fração por um número, eu preciso multiplicar o outro também para me encontrar a fração equivalente. Então, 5 vezes 4, 20, né? E 3 vezes 4, 12. Então, eu encontrei o denominador 12 nas duas frações. Isso quer dizer o quê? Que a fração 33 dozeavos é equivalente à fração 11 quartos. A fração 20 dozeavos ela é equivalente à fração 5 terços. Ok? Após reduzir o denominador para o mesmo valor numérico, obtivemos como resposta as seguintes frações: 33 dozeavos e 20 dozeavos. Para sabermos qual é a maior fração, devemos comparar os numeradores, né? 33 e 20. Ao compará-los, constatamos que 33 é maior que 20. Logo, a fração 33 dozeavos, ela é maior que a fração 20 dozeavos, ok? Então, aqui, a gente pode estar fazendo de duas maneiras, né? A comparação, ou dividindo o numerador pelo denominador, naquela fração original, nessa aqui, ó. Vou botar ela não. Na fração original, né? Dividir o numerador pelo denominador e eu vou encontrar o valor numérico lá, né, a razão entre elas, aí eu consigo ver qual é a maior e qual é a menor. Ou reduzindo essas frações ao mesmo denominador que eu preciso fazer o cálculo do MMC, ok? Então vamos praticando a atividade 3. Determine o maior número entre menos 2,5 e mais 2,5. Então,
Pela reta numérica da imagem abaixo, vamos colocar a imagem aqui, sabemos que mais 2,5 é maior que menos 2,5. Caso não tivéssemos o desenho da reta, determinaríamos o maior número observando os sinais, pois o menor número sempre será o negativo. Então, o que eu concluo aqui? Que mais 2,5 ele é maior que menos 2,5. Então, maior número mais 2,5, menor número menos 2,5. Então, a gente observando aqui, ó, menos 2,5 e o mais 2,5 vai estar aqui no meiozinho aqui, entre o 2, não é esse 11 sobre 4, porque esse 11 sobre 4 é um pouquinho maior que 2,5. Então, estaria por aqui. Mas no visual, se você observar o que já foi dito nessa aula, quando eu tenho dois números aqui, o módulo de menos 2,5 é igual ao módulo de mais 2,5. Então, quando eu tenho números de módulos iguais, o menor vai ser sempre o que for negativo, né? Se esses números também fossem diferentes, o menor número sempre seria o número negativo. Porque nós falamos no início da aula que quando nós temos a comparação de um número racional positivo e um negativo, o positivo vai ser sempre o maior. Independente dele estar representado na forma decimal ou dele estar representado na forma de fração. O número positivo vai ser sempre o maior. Ok? Certinho? Então, gente, hoje nós vimos a comparação e a ordenação de números racionais na forma decimal e na forma fracionária. Ok? Vocês podem estar revendo essa aula na plataforma Eduque, da Secretaria de Educação. Bons estudos e até a próxima.